Jéssica e eu estamos casados há 2 anos, e desde o início do nosso relacionamento, sempre sonhamos em formar uma família. A ideia de ter um bebê nos enche de alegria e esperança para o futuro. No entanto, há um aspecto da vida de Jéssica que sempre me intrigou: sua relação distante com a irmã mais velha, Mary. Desde que nos conhecemos, Jéssica mencionou que elas não se falam devido a um grande drama familiar, mas nunca quis entrar em detalhes. Sempre que eu tentava tocar no assunto, ela desviava, dizendo que não era importante e que preferia não falar sobre isso. A ausência de Mary em eventos familiares sempre foi notável. Em festas e reuniões, enquanto todos os outros membros da família de Jéssica estavam presentes, Mary era a única que nunca aparecia. Isso me deixava curioso e preocupado, mas eu respeitava o desejo de Jéssica de não discutir o assunto. No entanto, a tensão era palpável sempre que o nome de Mary surgia em conversas. Jéssica ficava visivelmente desconfortável, e eu podia sentir que havia algo muito mais profundo e sombrio por trás dessa distância entre as irmãs. Certa vez, durante uma noite tranquila em casa, perguntei a Jéssica se ela sentia falta de Mary. Ela hesitou antes de responder, com um olhar triste e distante. Às vezes, disse ela, quase sussurrando. Mas algumas coisas são difíceis de perdoar. A resposta vaga e a dor evidente em seus olhos só aumentaram minha curiosidade e preocupação. Eu sabia que, para construirmos a família que tanto desejávamos, precisávamos enfrentar esses fantasmas do passado. Mal sabia eu que essa busca por respostas nos levaria a descobrir segredos chocantes e devastadores que mudariam nossas vidas para sempre. Tudo mudou no aniversário do irmão de Jéssica. A casa estava cheia de risos e conversas animadas, e eu estava começando a me sentir parte daquela família. Foi então que Mary apareceu, inesperadamente. O ambiente, que antes era de celebração, ficou tenso em um instante. Mary entrou na sala com um olhar determinado, ignorando os olhares surpresos e desconfortáveis dos presentes. Ela não perdeu tempo e, com uma voz firme, começou a acusar Jéssica e os irmãos de ainda se associarem ao pai, que ela alegou ser um molestador de crianças. O choque foi instantâneo. As palavras de Mary ecoaram pela sala, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém parecia saber como reagir. Alguns parentes tentaram acalmar Mary, enquanto outros olhavam para Jéssica com expressões de incredulidade e confusão. Eu, completamente atordoado, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mary continuou, detalhando como havia tentado alertar a família sobre o comportamento do pai, mas sempre foi ignorada e silenciada. A intensidade de suas palavras e a dor evidente em seus olhos tornaram impossível duvidar da veracidade de suas acusações. Jéssica, visivelmente abalada, tentou intervir, mas Mary não permitiu. Vocês todos sabem o que ele fez e ainda assim o aceitam em suas vidas, gritou Mary, antes de sair da casa, deixando todos em estado de choque. A festa, que antes era um momento de alegria, se transformou em um pesadelo. As pessoas começaram a murmurar entre si, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu me senti perdido, sem saber em quem acreditar ou como processar aquelas informações. A única coisa que eu sabia era que precisava de respostas, e precisava delas rápido. Quando voltamos para casa naquela noite, o silêncio entre Jéssica e eu era quase palpável. Eu sabia que precisava entender o que havia acontecido, então, com o coração pesado, perguntei a ela sobre as acusações de Mary. Jéssica, visivelmente desconfortável, começou a gaguejar, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, ela admitiu que, quando eram crianças, Mary alegava que o pai delas a molestava. A revelação me deixou atordoado, mas eu precisava saber mais. Perguntei se era verdade, e Jéssica, com lágrimas nos olhos, disse que sabia que o pai fazia coisas ruins, mas que Mary havia cortado contato com ele aos 18 anos e saído de casa. A resposta de Jéssica foi um golpe devastador. Ela tentou justificar, dizendo que o pai estava em um momento muito ruim na vida e que havia pedido desculpas a Mary. Ele não faz mais isso, disse ela, como se isso pudesse apagar o passado. A tentativa de minimizar a gravidade da situação me deixou furioso e incrédulo. Perguntei diretamente se ela estava admitindo que o pai era um molestador de crianças e que havia feito coisas terríveis com a própria filha. Jéssica, em lágrimas, confirmou, mas insistiu que ele havia mudado e que não havia mais nada que alguém pudesse fazer por Mary. A tensão entre nós aumentou quando perguntei se ela esperava que eu estivesse disposto a ter esse homem perto dos nossos futuros filhos. Jéssica começou a gritar, acusando-me de julgar o pai dela por algo que aconteceu há 2 décadas.
Ela insistiu que, quer eu gostasse ou não, ele seria o avô dos nossos filhos e estaria presente em suas vidas. A ideia de expor nossos futuros filhos a um homem com um passado tão sombrio era insuportável para mim. Disse a Jéssica que, se ela insistisse nisso, precisaríamos adiar a ideia de ter filhos e ter conversas sérias sobre o assunto. Ela ficou extremamente brava, mas eu sabia que não poderia ceder. A segurança e o bem-estar dos nossos futuros filhos estavam em jogo, e eu não podia ignorar isso. Nos dias que se seguiram, a tensão entre Jéssica e eu só aumentou. Eu não conseguia tirar da cabeça as palavras de Mary e a admissão de Jéssica. Decidi que precisava investigar mais sobre o passado da família dela. Comecei a conversar discretamente com alguns parentes e amigos próximos, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça sombrio. As respostas que obtive foram vagas e evasivas, mas uma coisa ficou clara: havia um segredo profundo e perturbador que todos pareciam querer esconder. Foi então que recebi uma ligação inesperada de Mary. Ela disse que precisava me encontrar urgentemente e que tinha algo importante para me mostrar. Nos encontramos em um café discreto, e Mary, com um olhar sério e determinado, começou a revelar detalhes chocantes. Ela me mostrou cartas e e-mails trocados entre Jéssica e o pai, onde discutiam como manter os abusos em segredo para proteger a reputação da família. Mary explicou que havia tentado várias vezes alertar a família e buscar ajuda, mas sempre foi silenciada. As provas que ela apresentou eram irrefutáveis e devastadoras. Voltei para casa abalado e confrontando Jéssica com as evidências. Ela tentou negar, mas diante das provas, acabou confessando. Disse que fez isso para proteger a família e que acreditava que o pai havia mudado. A mistura de raiva e tristeza que senti foi avassaladora. Como poderia confiar nela novamente? A revelação de que Jéssica sabia de tudo desde o início e ajudou a encobrir os abusos do pai foi um golpe devastador. Eu sabia que nosso casamento nunca mais seria o mesmo. A confiança havia sido destruída, e a ideia de construir uma família juntos parecia impossível. Precisávamos tomar decisões difíceis e dolorosas sobre nosso futuro. A decisão de terminar o casamento foi dolorosa, mas inevitável. Jéssica implorou por uma segunda chance, mas eu sabia que não poderia colocar nossos futuros filhos em risco. A confiança havia sido irremediavelmente quebrada. Mary e eu, agora unidos por um objetivo comum, decidimos levar o caso à justiça. Com as provas em mãos, procuramos um advogado especializado em casos de abuso infantil. A batalha legal foi árdua e emocionalmente desgastante, mas sabíamos que era a única maneira de garantir que o pai de Jéssica fosse responsabilizado por seus crimes. Durante o processo, descobrimos algo ainda mais chocante: o pai de Jéssica estava envolvido em um esquema maior de abuso infantil, com várias outras vítimas. A extensão de seus crimes era aterrorizante. Com a ajuda de Mary, conseguimos reunir depoimentos de outras vítimas, que finalmente se sentiram seguras para falar. A mídia começou a cobrir o caso, e a história ganhou proporções nacionais. A pressão pública e as evidências esmagadoras levaram à prisão do pai de Jéssica, que foi condenado a uma longa pena de prisão. Jéssica, devastada pela perda do marido e pela prisão do pai, começou a frequentar terapia para lidar com seus próprios traumas e arrependimentos. Ela se afastou da família e tentou reconstruir sua vida longe dos fantasmas do passado. Mary e eu continuamos nossa amizade, agora fortalecida pela luta por justiça. A história de nossa busca por justiça e a revelação dos segredos sombrios da família de Jéssica se tornaram um exemplo de como a verdade pode prevalecer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A experiência nos transformou profundamente, mas também nos deu a força para seguir em frente e proteger aqueles que mais amamos. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.